pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui então a nossa aula de hoje, que vai ser a primeira aula sobre a Lei Orgânica de Shangri-La. Essa aula ela vai ser a primeira de uma série de aulas sobre a Lei Orgânica de Shangri-La, que só vai servir para quem for fazer concursos no município de Shangri-La, certo? Cada município tem a sua lei orgânica, então não adianta você, se tu vai fazer um concurso para outra cidade, tu estudar essa lei orgânica, porque essa aqui vale somente para o município de Shangri-La, certo? Está previsto o concurso para o final do ano de 2015 em Shangri-La. Eu não sei se nessa data que tu está assistindo esse vídeo, se já passou do final de 2015 de Shangri-La, se esse concurso já teve ou não teve. Mas a princípio, salvo pequenas alterações que podem acontecer ao longo do tempo, essa aula de hoje vai valer para qualquer concurso que vocês forem fazer no município de Shangri-La, desde que não hajam alterações, né, nessa lei orgânica a partir dessa data, certo? O dia de hoje é o dia 18 de setembro de 2015, então se tiverem havido alterações posteriores ao dia 18 de setembro de 2015, em qualquer aula dessa da Lei Orgânica de Shangri-La, eu peço para vocês que vocês procurem verificar quais são essas atualizações para que a tua aula não fique desatualizada, certo? Ao longo do tempo, é claro, surgindo novos concursos para Shangri-La e tendo havido alterações, essas aulas vão ser gravadas novamente. Mas até que elas sejam gravadas novamente, eu peço para vocês que verifiquem se essa sequência de aulas aqui, se depois dessa sequência de aulas aqui, que começou a ser gravada no dia 18 de setembro de 2015, se houve alguma alteração, para que vocês verifiquem o que alterou para não chegar na prova desatualizado, tá certo, pessoal? Vamos começar então aqui a nossa aula de hoje. Nós vamos começar abordando do artigo 1º até o artigo 7º, que é o começo da Lei Orgânica de Shangri-La, tá certo? Vamos lá. O título 1 é da organização municipal. Como que o município se organiza, né? O capítulo 1, disposições preliminares. O município de Shangri-La, parte integrante da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, reger-se-á por essa lei orgânica e demais leis que adotar, respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual. O que é? Assim, ó, dizem que não é correto tu dizer que a lei orgânica é a Constituição do município. Não é esse o termo, tá? Mas é como se fosse, certo? No meio jurídico existem algumas limitações para que tu pense dessa forma, que a lei orgânica é a Constituição do município, não é bem uma Constituição. Mas eu posso dizer para vocês assim, ó, que nada o que for colocado no município de leis ou decretos, nada vai poder contrariar o que diz essa lei orgânica. A lei orgânica é como se fosse a Constituição do município. Assim como tem a Constituição Federal, que em todo o ordenamento jurídico brasileiro é superior a qualquer outra lei que possa vir a surgir, temos também a Constituição Estadual, que nenhuma lei estadual ou municipal pode vir a ir de encontro, ou seja, para ir contra a lei, no caso, contra a Constituição Estadual, e assim no município, a legislação municipal, todo o ordenamento jurídico, as normas do município não podem ir contra a sua lei orgânica, certo? O artigo 2º são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o executivo e o legislativo. Município não tem poder judiciário. Todo mundo sabe que existem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O judiciário só existe na esfera federal e estadual. No município não vai existir então, tá, pessoal? O município é só o executivo, que aí é o prefeito, né, as secretarias e tudo mais, e o legislativo, que vai ser a Câmara de Vereadores, tá certo? Então vamos lá. Artigo 3º, é mantido o atual território do município, cujos limites só podem ser alterados nos termos da legislação estadual. Isso aqui é uma coisa que não tem como cair na tua prova, né? Só está dizendo que o território do município é esse aí e pronto, certo? Vamos lá, artigo 4º, são símbolos do município a bandeira, o brasão e o hino. Se vier a cair numa prova, isso vai ser uma questão bastante fácil. É só tu lembrar que tem a bandeira, o brasão e o hino. Qualquer município tem bandeira, brasão e hino. Qualquer estado tem sua bandeira, o brasão e o hino, e o Brasil também tem a sua bandeira, o seu brasão e o seu hino, certo?
A data magna do município de Xangri-Lá será o dia 26 de março, que foi o dia da emancipação de Xangri-Lá, né? O dia da lei que saiu lá para emancipar o município de Xangri-Lá, certo? Então, 26 de março. É difícil perguntarem isso porque é uma questão altamente fácil, mas é bom vocês saberem isso, tá, pessoal? A data magna do município, a data que o município foi fundado, a data que é feriado municipal, 26 de março, certo? Bandeira, brasão e hino, símbolos, 26 de março, a data. Se cair na prova, é uma questão que vocês não podem errar, tá? Só guarda isso, 26 de março, certo? A autonomia se expressa. A autonomia do município, né? De que forma o município pode ser considerado autônomo? Porque assim, ó, o município ele é autônomo. Ele pode tomar suas próprias decisões, ele pode formular suas próprias leis, entendeu? Então, assim, ó, a autonomia do município de Xangri-Lá, no caso, né, se expressa então pela eleição direta de vereadores que compõem o legislativo municipal, certo? A população vai votar e vai eleger seus próprios vereadores. Isso significa que, então, que o município é autônomo para escolher os seus próprios vereadores. Pela eleição direta do prefeito e vice-prefeito que compõem o poder executivo municipal. Também, junto com a eleição de vereador, tem a eleição de prefeito. E pela administração própria, no que seja do interesse local. Então, tudo que for do interesse de Xangri-Lá, a administração, através do prefeito, das secretarias, eles mesmos vão tomar decisão. Não vai precisar pedir autorização para alguém. Por isso que é autônomo, certo? Ele é autônomo porque pode tomar as próprias decisões, certo? Da competência. Então, o que compete ao município de Xangri-Lá? Esse aqui é o artigo 7º, ele é um pouquinho mais comprido, que vai dizer tudo que compete ao município, certo? O município, compete ao município, então, no exercício de sua autonomia. Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. Ele vai se organizar administrativamente, ele vai ter as suas secretarias, ele vai ter as suas subdivisões internas, certo? Isso é organizar-se administrativamente, certo? Elaborar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. Então o município ele legisla de acordo com o seu interesse. Ele não vai criar leis que não sejam do interesse do município. Vai ser tudo dentro daquilo que o município realmente precisa, certo? Então o município ele vai elaborar suas leis, expedir decretos e atos relativos aos assuntos de seu peculiar interesse. O município mesmo tem essa capacidade legislativa, essa capacidade de elaborar as suas leis e se autodeterminar. Até porque ele é autônomo, como a gente já viu, certo? Inciso terceiro, administrar seus bens, adquiri-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua aplicação. Assim como uma pessoa ou até uma empresa, o município também tem essa autonomia de administrar os seus bens, adquirir, aceitar doações e tudo mais, certo? Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. Essa desapropriação, para quem não sabe o que é desapropriação, é o seguinte. Vamos supor que tem uma creche, do lado dessa creche tem um terreno baldio criando mato. Aí o município diz, poxa, a creche está faltando sala de aula ali, a gente está precisando ampliar essa creche. E aí o que a gente vai fazer? Vamos pegar então esse terreno que tem do lado da creche, que está criando mato. O cara não paga IPTU não sei quanto tempo, então pelo amor de Deus, né, vamos dar uma utilidade pública, né, para esse terreno dessa pessoa. Então vamos lá, vamos desapropriar, vamos ver quanto que vale no mercado esse terreno. Aí vamos supor lá, o terreno vale 30 mil reais. Eles vão lá, dão 30 mil reais para a pessoa, aquele abraço, né? E aí vai, amplia a creche, utiliza aquele terreno para utilidade pública, para interesse social, certo? Basicamente, desapropriação é isso. É quando o município desapropria um determinado imóvel, um determinado terreno, para que haja um interesse social, um interesse público naquele imóvel. Uma coisa que ele não está servindo e ele vai passar a servir de uma forma mais objetiva, certo? Conceder, permitir, autorizar e terceirizar os serviços públicos locais, bem como integrar consórcios públicos. Serviços públicos locais, vamos supor o transporte de ônibus, por exemplo. O município ele é o responsável pelo transporte público, mas daí ele tem aquela concessão, aquelas empresas que faz, né? No caso, hoje no município de Xangri-Lá, quem faz o transporte público local aqui é Torrescar, né, por exemplo. Por exemplo, tu pode também terceirizar outros tipos de serviços públicos. Tu pode terceirizar um exame laboratorial, por exemplo. O município
não tem um laboratório para fazer um exame de sangue, exame de urina e tudo mais, aí contrata laboratórios aqui da cidade ou da região para que façam esses serviços, fazem os convênios e tudo mais, para que as pessoas possam ter esses serviços que o município então não oferece. Bem como integrar consórcios públicos. O que é um consórcio público? Vamos supor, existe aqui AMLI Norte, que é a Associação dos Municípios do Litoral Norte. Aí eu sei que relacionado à saúde, assim, existe então esse consórcio público, né, para que quando for fazer algum serviço, alguma coisa assim, vários municípios entrem junto no bolo, vamos supor, né. Vamos supor que, vou dar um exemplo assim, ó, de algo que provavelmente não existe, mas vamos supor que seria um exemplo disso. Capão da Canoa, Xangri-Lá, Tramandaí e Imbé resolvem criar um consórcio público para que os médicos que atuem num município atuem também no outro. Eles passam a ser então, como é que eu digo, vinculados ao consórcio todo. Então um dia ele vai atender em Imbé, outro dia ele vai atender em Tramandaí. Então basicamente é mais ou menos isso aí que funciona, entendeu? Um consórcio público. São mais de um município unidos para uma finalidade de algo que não seria necessário ou não seria viável fazer com um município só, certo? Isso então é o consórcio público, só para você saber. Sexto, então, organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores. Claro, o quadro de vagas, tantos assistentes administrativos, tantos médicos, tantos enfermeiros, tantos professores. Isso tudo é o município que vai mesmo definir, né? E estabelecer o regime jurídico de seus servidores é um regime jurídico que existe hoje dos servidores de Xangri-Lá, que a gente até vai ter aula sobre isso, certo? Eu vou gravar também a aula completa sobre o regime jurídico dos servidores, certo? Deve estar sendo lançada no mesmo dia que essa aula aqui, certo, pessoal? Então, o regime jurídico é o próprio município, então, que vai estar organizando, vai estar estabelecendo esse regime jurídico, certo? Elaborar o plano diretor municipal, estabelecendo normas de edificações, de loteamento, de zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território a ser aprovado por lei. O plano diretor, ele evita uma porção de coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que o plano diretor de Xangri-Lá determina, por exemplo. O plano diretor de Xangri-Lá, ele não permite que tu possa fazer qualquer tipo de atividade comercial em qualquer lugar do município. De acordo com o plano diretor, tu não pode exercer qualquer atividade. Tu não vai ter uma área residencial, do nada o cara compra lá 5 terrenos e faz um posto de gasolina, né? O município vai ter que autorizar aquele posto de gasolina naquele local, vão verificar a viabilidade daquilo ali, certo? Então, não é bem assim, né? Então existe o plano diretor que vai definir esse tipo de coisa. Por exemplo, também o município não permite construções acima de 2 andares, né? Por exemplo, por quê? Por que isso? Porque o município não tem esgoto próprio, né? Todas as casas do município, hoje, né, na data da gravação dessa aula, até onde eu sei, todas as casas do município possuem a fossa séptica, né? Ele não possui o esgoto, né? Então, no caso do plano diretor, ele vai definir o que pode e o que não pode ser construído, o que pode e o que não pode fazer, né? O que pode e não pode abrir um negócio, né? E tudo mais. Isso aí o plano diretor vai ter essas diretrizes, tudo que precisa para determinar essas coisas, certo? Estabelecer normas de prevenção e controle de ruídos da população e degradação do meio ambiente, do espaço aéreo e das águas. Isso aqui então também é uma competência do município. Conceder e permitir os serviços de transporte coletivo, no caso o ônibus, que nem eu já comentei, né? Táxi também, o município vai ser então responsável pela concessão da placa do táxi, para que a pessoa possa usar o veículo para táxi, daí isso aí tudo vai ter alguns parâmetros ali, o ano do carro e tudo mais, né? Deve ter provavelmente o espaço e o tamanho de porta-mala, alguma coisa assim deve ter. Então, isso tudo o município também vai definir. Táxi, mototáxi, né? Também não existe hoje no município mototáxi, mas se houvesse, seria competência do município, então, conceder ou permitir o mototáxi. E outros, né?
fixando suas tarifas, itinerários, pontos de estacionamento e paradas. As paradas de ônibus, por exemplo, o município aqui vai definir onde que vai ser as paradas de ônibus, né? A empresa pode fornecer o transporte coletivo, eles vão lá, vão levar a população daqui para lá e tudo mais, mas onde vai ser o ponto de ônibus não é a empresa de ônibus que determina, é o município que determina. Ó, aqui vai ser uma parada de ônibus, aqui não vai ser parada de ônibus, né? Então o município vai determinar essas coisas aí. E o ponto de estacionamento no caso do táxi, por exemplo, né? Não vai ter o táxi onde quiser ter, vai ter aqueles locais determinados onde o município permite que tenha o táxi, né? Aí vai ter uma faixa amarela que só táxi pode parar ali e tudo mais, e o município vai se organizar dessa forma, certo? Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, sendo vedada a concessão a particulares, exceto em casos especiais aprovados por lei, e sinalizar as faixas de rolamento e zonas de silêncio. Quer dizer que uma rua, ela não pode ser utilizada para fins particulares, né? Exceto algumas exceções que o município autoriza e tudo mais, né? Mas não vai, por exemplo, eu morar numa rua sem saída e de repente eu boto ali um portão dizendo, não, agora nós, moradores dessa rua sem saída, não permitimos mais entrada de ninguém aqui. Não, é o município que vai determinar por lei caso seja possível esse fechamento, por exemplo, né? Eu vou fazer um churrasco no fim de semana e eu vou fechar minha rua, né? Não, se o município não te autorizar, tu não vai fazer isso, porque é uma via pública, aquela via tem que estar aberta, certo? Então, o município vai lá e vai acabar com a história, não tem... Quem mandou fechar essa rua, sabe? Então, tudo mais. Então, isso aí é mais ou menos o que diz. O município, então, vai sinalizar também as faixas de rolamento, zonas de silêncio e tudo mais. Isso aí o município também vai ser responsável por essas sinalizações, certo? Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixação de tonelagem máxima permitida. Imagina que vem uma carreta ali e começa a passar naquelas ruazinhas que o asfalto parece casca de ovo, né? Imagina. Aí daqui a pouco está tudo esburacado. Então o município pode colocar uma placa dizendo peso máximo 10 toneladas, por exemplo, né? Ou peso máximo 5 toneladas. Isso aí o município então tem essa capacidade de disciplinar esses limites aí. Estabelecer certidões administrativas necessárias à realização de seus serviços. Isso aqui não tem grandes explicações, né? As certidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, né? Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento dos elevadores. Também cabe ao município. Não vai o cara querer colocar um elevador ali e o município não está nem sabendo. O município vai lá e vai regulamentar e vai fiscalizar então essa instalação e funcionamento, certo? Disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a remoção e destinação final do lixo domiciliar, hospitalar, industrial e outros, e dispor sobre a prevenção de incêndios. Então isso tudo também o município é responsável, tá pessoal? Essa questão do lixo e a questão da prevenção de incêndio também faz parte das atribuições do município, certo? Licenciar estabelecimentos industriais, comerciais, de prestações de serviço e outros, bem como caçar alvarás de licença dos que se tornarem danosos à saúde, à higiene, ao bem-estar público, aos bons costumes e ao meio ambiente. Vamos supor que o cara está lá fabricando um determinado produto químico lá, ele está utilizando, sei lá, vamos supor que ele vai beneficiar couro, por exemplo. Ele vai pegar e fazer beneficiamento de couro e para isso ele utiliza lá um produto que é fortíssimo, que se for jogado no meio ambiente aquilo causa um estrago enorme. Então o município ele vai entrar com esse tipo de fiscalização para verificar aquele produto que ele está utilizando, autorizar, não autorizar, ver se ele pode realmente ter um estabelecimento industrial naquele local, em primeiro lugar, né? Então, tudo isso o município também vai ter essa atribuição de estar cuidando para que as coisas não saiam do controle, para que as coisas sejam tudo de acordo, tudo bonitinho, para que não possa, daqui a pouco, causar um dano ao meio ambiente e um dano a terceiros, certo? Fixar os feriados municipais, no caso hoje eu tenho 2 feriados municipais no município de Xanglar, que é o dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro, padroeiro do município, e 26 de março, que a gente já falou que é a data magna do município, né? Fixar os feriados municipais, bem como os dias e horários de funcionamento das repartições públicas municipais, do comércio local e de eventos comerciais temporários de natureza econômica.
Por exemplo, se tivesse aqui uma festa anual, no caso hoje tem o quê? Tem o encontro de motos, que é uma vez por ano, né? Aqui no município de Xangri-Lá. Mas municípios vizinhos aqui é mais fácil até de comentar. Capão tem a Capão Fest, aí Tramandaí tem a Festa do Peixe, né? Então assim, esse tipo de eventos temporários de natureza econômica seria mais ou menos por aí, né? Hoje em Xangri-Lá então tem um encontro de motos, que é uma vez por ano. Não sei se é alguma coisa que é regulamentada ou se cada ano vai se renovando, mas enfim, a ideia é essa, né? Eventos que acontecem, né, de natureza temporária e econômica. Então, os dias e horários das repartições públicas que hora é aberta a prefeitura. Hoje, por exemplo, a prefeitura é aberta do 12h30 às 7 de segunda a sexta, né? Daqui a pouco o município então pode trocar isso, falar que vai ser de manhã e de tarde ou alguma coisa assim. Esperamos que não, né? Mas do 12h30 às 7 é o horário então do funcionamento do município, da prefeitura municipal, né, para atendimento ao público, certo? Legislar sobre serviços funerários e cemitérios, fiscalizando os que pertencem a entidades particulares, né? Na lei está com crase, viu, pessoal? Daqui a pouco vocês vão ver nas aulas de crase, vocês vão ver que não existe aquela crase ali, mas tudo bem, vamos lá. Entidades particulares, tá? Legislar sobre serviços, aqui tem um S também, entidades particulares, né? Pertencem a entidades particulares. Isso aqui é plural, ali não vai crase, mas isso aí depois a gente vai ver na aula de crase, vocês vão ver que realmente, nesse caso aqui, não vai crase. Vamos lá. Legislar sobre serviços funerários e cemitérios, fiscalizando os que pertencem a entidades particulares, certo? Havendo uma funerária particular aqui no município, não tem hoje, mas havendo, o município vai fiscalizar. Havendo cemitérios particulares, também não existe, também o município fiscalizaria. Existe então o cemitério público, que é o município que cuida e tudo mais, né? É o município que cuida então da administração desse cemitério. Interditar edificações que ameaçam a segurança coletiva. Isso aqui, obviamente, né? Se tem um prédio lá que está caindo, eles vão fazer a interdição daquele prédio para que seja consertado ou demolido, né? Regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. O município pode determinar, então, onde pode colocar esse tipo de publicidade, né? Regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, os espetáculos e os divertimentos públicos. Outra coisa que cabe, então, ao município essa regulamentação. Não cabe aqui grandes explicações também. Legislar sobre a apreensão de semoventes. O que é semoventes? Tudo que se move, né? Então, assim, o semovente é um cavalo, cachorro, né? Tudo que o município... Hoje o município não tem apreensão de cachorro, mas tem a de cavalo, por exemplo. Então o município ele pode legislar sobre a apreensão dos cavalos, por exemplo, né? Ele vai recolher os cavalos que estão soltos na rua. Tem bastante, né? São recolhidos na medida do possível e tudo mais, né? Esses semoventes aí. Mercadorias e imóveis em geral. Mercadorias e imóveis em geral seria o quê? Aquele vendedor irregular, por exemplo, o município vai lá e cata a mercadoria dele para que ele se regularize, para que ele pague o alvará e os tributos necessários para que ele possa exercer essa atividade de venda, né? No caso de transgressão das leis e demais atos municipais, bem como sobre a forma e condições de venda das coisas e bens apreendidos. Isso então o município vai regular para que o cara possa vender as coisas dele tudo certinho. Não havendo tudo certinho, o município vai catar a mercadoria dele, certo? Legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, luz e energia elétrica e todos os demais serviços de caráter e uso coletivo, certo? Aqui, então, o município cabe, então, legislar sobre esses tipos de distribuições aí de água, luz, energia elétrica e tudo mais, né? Que é hoje existe a Corsan no município, que distribui a água, e a ACE, que é a parte de luz e energia elétrica. Mas assim, o município então ele tem essa capacidade de legislar sobre os serviços públicos, certo? Publicar e assegurar a ampla transparência, inclusive por meios eletrônicos, dos atos de gestão administrativa, financeira, orçamentária, fiscal, contábil e operacional relacionados com a administração pública local.
É a transparência, né? É aquele princípio administrativo da publicidade, né? Tu tá dando publicidade a tudo que acontece no município. Então isso tudo aqui, com a lei da transparência ali de, se não me engano, 2013, 2012 ou 2013, acho que é 2012 que foi, a lei da transparência, tu tem essa obrigação então de dar transparência a tudo que acontece no município, seja administrativo, financeiro, orçamentário, fiscal, contábil e operacional. Tudo isso é de livre acesso à população, essas informações, certo? O município então já está colocando ali como um de seus atributos, certo? Agora que a gente viu a parte teórica desses 7 primeiros artigos, a gente vai fazer alguns poucos exercícios que é basicamente o que pode cair numa prova de concurso, né? Eu te sugiro então que quando a gente tiver a questão na tela vocês pausem, né? E depois a gente faz a correção juntos. Vocês tentem resolver, pausa, tenta resolver e a gente volta para corrigir elas logo em seguida, certo? São poderes do município de Xangri-Lá. Pausa e faça. Ok? Vamos lá. Executivo e judiciário, não. Judiciário não tem. Executivo apenas? Apenas não. Não é apenas o executivo. Judiciário e legislativo? Judiciário já disse que não tem. Executivo e legislativo? Sim. Executivo e legislativo, porque é o prefeito e as suas secretarias no Poder Executivo e a Câmara de Vereadores no Legislativo. Eu comentei com vocês que no município não existe o Poder Judiciário. A última alternativa seria então as 3, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, que não é o caso do município. No caso do município, então, a resposta correta, Executivo e Legislativo apenas, certo? Para a questão número 2, então, é competência do município de Xangri-Lá, exceto. Então, assim, ó, nós vamos ver tudo que é competência do município de Xangri-Lá não vai ser nossa resposta correta. O exceto é que vai ser. Então, o que não for competência do município de Xangri-Lá é o que a gente tem que marcar, certo? Organizar-se administrativamente, observadas as legislações federal e estadual. Isso é uma competência do município, certo? Regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, os espetáculos e os divertimentos públicos. Já vimos anteriormente que é, então, também uma das competências do município de Xangri-Lá, certo? Promover a segurança pública, não. Promover a segurança pública não é. Até porque não existe brigada militar municipal ou polícia militar municipal. A brigada, como muitos sabem, talvez alguns não saibam, a brigada militar é estadual, tá, pessoal? Então, promover a segurança pública definitivamente não é uma das competências do município de Xangri-Lá. Claro, o município ele pode legislar de forma que dê um apoio, que dê um respaldo ali para a segurança pública. O município pode conceder local para que a brigada militar se instale, mas a promoção, no caso promover a segurança pública da população, não é o município. Não existe brigada militar municipal, certo? Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou interesse social nos casos previstos em lei, isso também é uma competência do município. E todas as afirmativas estão corretas, acaba não sendo a nossa resposta. Por quê? Porque só seria a resposta E se todas estivessem corretas. Como a C não está correta, então a nossa resposta vai ser justamente a letra C. Certo, pessoal? Vamos ver aqui então a questão número 3. É uma das atribuições do município de Xangri-Lá, por exemplo, elaborar alguma coisa estabelecendo normas de edificações, de loteamento, de zoneamento, bem como diretrizes urbanísticas convenientes à ordenação de seu território a ser aprovado por lei. O que é que vai determinar então essas diretrizes e tudo mais? É o nosso plano diretor, né? O plano diretor é que vai então elaborar tudo isso. Código de obras vai ser bem específico para obras, é uma outra lei que existe no município que provavelmente, não sei se vai cair nesse concurso, talvez caia para alguns cargos, mas esse curso completo que a gente vai focar é para assistente administrativo, então provavelmente não vai cair esse código de obras. A lei orgânica do município é tudo isso, né? Isso aqui faz parte da lei orgânica, então não é toda a lei orgânica que vai girar em torno disso. Regimento interno não existe no município, existe somente na Câmara de Vereadores.
e uma lei complementar qualquer não vai ser. Então vai ser o plano diretor, especificamente a nossa resposta correta. Tá certo, pessoal? É isso aí, então. Essa foi a primeira aula desse módulo da Lei Orgânica Municipal de Xangri-Lá. Eu te aconselho, se caso vocês forem fazer um concurso para Xangri-Lá, que vocês adquiram um módulo completo que vai ter toda a explicação de toda a lei orgânica, não só desses 7 primeiros artigos aqui, mas de tudo o que pode cair numa prova de concurso. E eu espero vocês na próxima aula, tá certo, pessoal? Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado!